Eu vou chamar o palco, a próxima palestrante, então. Eu sou Patrícia Vanzella, sou coordenadora do projeto Neurociência e Música na UFABC. Vou falar um pouco rapidamente da formação. Eu sou musicista com graduação, mestrado e doutorado em música. E em 2010, bom, um pouquinho antes, em 2005, 2006, eu comecei a trabalhar com pesquisa em cognição musical e fazer algumas colaborações com pesquisadores aqui brasileiros e estrangeiros nessa área. E em 2010 acabei propondo um projeto aqui para a UFABC e vim fazer um pós-doc aqui na UFABC, no programa de Engenharia da Informação. E acabei ficando por aqui. Depois desse, quer dizer, houve um pequeno lapso de tempo entre o final do meu pós-doc e a minha vinda, então, para coordenar esse projeto de Neurociência e Música na UFABC, que eu vim para cá no início de 2015, com esse projeto. E aqui fiquei. Eu fiquei por mais de 20 anos dando aula no Departamento de Música na Universidade de Brasília. E estou aqui na UFABC desde 2015, então, coordenando esse projeto. Eu vou roubar um pouquinho do tempo da minha palestra, que falaria, né? Vou falar sobre esse estudo que a gente fez aqui na UFABC, mas antes disso, eu vou me permitir roubar um pouquinho do tempo desse assunto para falar um pouco sobre o projeto Neurociência e Música na UFABC. Muita gente veio me perguntar no intervalo, queria saber se tinha alguma forma de se engajar, como se aproximar da UFABC para fazer pesquisa, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu vou falar um pouco sobre esse projeto agora. Então, o projeto Neurociência e Música na UFABC é um projeto interdisciplinar dedicado ao estudo da cognição musical do ponto de vista da neurociência. E ele foi implementado, então, como eu falei... Vocês estão me ouvindo? Parece que mudou o volume, não? Tá, ok. Ele foi implementado em 2015 no Núcleo Interdisciplinar de Neurociência Aplicada e... é um projeto que tem como objetivo entender um pouco melhor como a gente percebe, produz, memoriza e reage emocionalmente à música. E também entender um pouco melhor como a música atua em diferentes contextos educacionais ou terapêuticos, quais são os mecanismos neurais subjacentes a esses processos que fazem a música funcionar em determinado tipo de intervenção, né, seja terapêutica ou em contextos educativos. Bom, é um projeto que tem essas três pernas, né? Ensino, extensão e pesquisa. No ensino, a gente criou aqui na UFABC duas disciplinas, uma para o bacharelado em neurociência. Aliás, a UFABC é a única universidade no Brasil que tem um bacharelado em neurociência. Então, a gente criou essa disciplina Neurociência da Cognição Musical para o bacharelado em neurociência. E a gente criou a disciplina Neurociência e Psicologia da Música para o programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição. Desde então, desde 2015 para cá, a gente já teve quase 400 alunos que frequentaram essas disciplinas. Na extensão, a gente também tem vários projetos, algumas atividades pontuais e outras recorrentes. Em 2015 a gente teve o simpósio em neurociência e cognição musical, no qual a gente trouxe alguns pesquisadores daqui, da região e também pesquisadores da casa, fizeram palestras e alunos da pós-graduação também fizeram palestras nesse simpósio e a gente também contou com a participação especial nesse simpósio do coro da UFABC. Em 2016, a gente levou música e neurociência para o parque. A gente fez uma atividade aqui junto com o Pense Brain e a Semana do Cérebro,
na qual a gente levou alguns joguinhos e painéis para falar sobre música e cérebro para a galera que estava ali passeando no parque. Então, jogos com temáticas como ouvido absoluto, ilusões auditivas, emoções musicais, cérebro de músico, espectro auditivo e, enfim, uma série de outros temas. Ainda em 2016, a gente fez uma atividade durante a terceira semana do CNCC, que a gente chamou de Música e Surpresa, na qual a gente explorou o tema surpresa, tanto do ponto de vista biológico, evolutivo, como do ponto de vista da surpresa na música. Então, a gente teve palestrantes aqui da casa e palestrantes convidados também, falando sobre esses temas. Tivemos a participação especial do quarteto de Heliópolis, né, do Bacarelli, do projeto Bacarelli, 4 músicos excepcionais. Um deles está morando hoje na Suíça, o violinista, uma carreira assim muito legal. E eles tocaram no final desse evento, e enquanto eles tocaram, a gente plugou alguns sensores em alguns membros da plateia, e esses sensores mediam batimentos cardíacos, condutância galvânica, taxa de respiração, temperatura, e a gente registrou essas medidas e projetou no telão na medida em que eles estavam ouvindo o concerto, né? E para falar um pouco sobre essa questão de como essas medidas podem ser alteradas com as emoções musicais e com surpresas na música. A gente também deliberadamente introduziu algumas surpresas no discurso musical, e aí a gente então teve essas medidas registradas e projetadas para a plateia durante o evento. Ainda em 2017, a gente fez um workshop Música, Neurociência e Arte, numa parceria com a 808, que é um hub criativo que articula arte, tecnologia, e foi esse pessoal que fez o conteúdo de projeções da abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Eles nos procuraram para fazer esse trabalho com eles, e a gente usou ferramentas da neurociência para servir de material para a criação de uma obra de arte permanente sobre o gênero choro, o gênero musical choro. Essa obra vai ser uma obra multissensorial que vai estar em exposição permanente no Museu de Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. E a gente, na extensão, também tem atividades que ocorrem regularmente. Desculpe. Uma delas é o Ativamente Musical, que é uma parceria com o projeto Ativamente, da professora Teresa Carperi, que atende idosos da região, e nessa foto de cima são idosos de uma comunidade aqui no Jardim Silvina, idosos em situação de vulnerabilidade, no qual a gente usa música para trabalhar a evocação de memórias autobiográficas. Esse é um projeto recorrente, e esse também é um projeto novo que a gente começou esse ano, o Experimente Música, que são oficinas para crianças, bebês de 0 a 6 anos, e nas quais a gente procura estimular o desenvolvimento de habilidades perceptivas, motoras, cognitivas e socioemocionais da criança nessa faixa, né, de 0 a 6. Para esses 2 projetos, a gente tem a colaboração de uma musicoterapeuta que está à frente dos 2 projetos, o Ativamente Musical e o Experimente Música, que é a Luiziana, que está aqui, ajudando também na organização desse evento. Temos também os concertos sinápticos,
O primeiro aconteceu em 2015. Nesse primeiro concerto a gente explorou a ideia do que acontece em seu cérebro enquanto você ouve ou faz música. Aquele foi um concerto a 2 pianos aqui na universidade mesmo auditório. E em 2017, o ano passado, a gente fez o segundo concerto sináptico em uma parceria com a Orquestra Sinfônica de Santo André, regência do maestro Abel Rocha. Nesses 2 concertos, a gente usou algumas ferramentas da neurociência para mostrar o que acontece no cérebro enquanto um músico faz música. Nesse primeiro concerto, aqui nessa primeira foto, são 2 pianos, eu estou no piano de cá e uma colega minha nesse piano aqui. Ela está com esse equipamento que não dá muito para ver aqui na projeção, mas talvez em algum outro slide que eu vou passar para vocês mais visível, que se chama NIRS, Near Infrared Spectroscopy, que em português é espectroscopia no infravermelho próximo. Então, ela tocou o concerto com esse equipamento e, durante o concerto, foi possível observar o cérebro dela em ação. No concerto com a Orquestra de Santo André, que foi no Teatro Municipal de Santo André, ela também tocou na primeira parte do concerto com o NIRS. Na segunda parte do concerto, a gente colocou o NIRS no maestro. A ideia era ver o que acontece na cabeça do maestro enquanto ele rege uma orquestra. E usamos também um eye tracker, que é um rastreador ocular. Na primeira parte do concerto, o eye tracker estava em um violinista da orquestra, e na segunda parte do concerto, no maestro da orquestra. Então, a gente conseguiu, também projetamos no telão, tanto a imagem do cérebro e da pianista durante o concerto, como a visão, os movimentos oculares do violinista ou do maestro durante o concerto. Então, foi possível ver se o violinista estava olhando para a partitura, se estava olhando para o colega, para o maestro ou para alguma outra coisa. Mesma coisa para o maestro. Então, esses são concertos que a gente pretende fazer com essa frequência de 2 em 2 anos. Temos também as conversas neuromusicais que acontecem anualmente desde 2015, quando eu cheguei aqui. São palestras, é um ciclo de palestras, né, que reúne aí pesquisadores que estão com trabalhos importantes nessa intersecção entre música, psicologia e neurociência. Então, essa daqui é a programação de 2018, que está no nosso site. Já eu vou dizer como chegar até ele. E a gente também participa de outras atividades. A gente programou uma mesa de neurociência no 4º PMBC, Brazilian Meeting on Brain and Cognition, que aconteceu o ano passado. Nós tivemos uma mesa só sobre neurociência e música, na qual a gente trouxe um pesquisador aqui da USP, o professor Novo, e 2 pesquisadoras importantes, aí, com contribuições importantes nessa área de neurociência do cognição musical, que é a professora Nadine Gab, de Harvard, e a Mari Tervaniemi, da Finlândia. E a gente também tem os nossos encontros do Journal Club, que acontecem mensalmente, nos quais a gente discute papers, artigos sobre neurociência cognitiva da música. Bom, e a gente atua também, evidentemente, na pesquisa. Na pesquisa, eu vou apresentar alguns dos trabalhos que estão em andamento. Agora, na verdade, só vou falar o título e vou falar sobre um deles, que vai ser o tema da minha fala hoje. Primeiro deles, pupilometria e identificação de alturas musicais por portadores de ouvido absoluto. A gente já fez a coleta de dados disso, estamos escrevendo o paper. Eu e mais 2 colaboradores aqui da UFABC, o professor João Sato, aqui do CNCC, e o professor Fraga, do SEX. E o Guilherme, que é aluno aqui do programa de pós-graduação, que está também colaborando nesse projeto, embora o projeto do mestrado dele seja esse aqui. Percepção musical, inteligência não verbal e habilidades linguísticas em crianças em processo de alfabetização.
tivemos um pós-doc aqui há alguns meses e estamos trabalhando agora, ainda em fase de coleta de dados, nesse tema, evocação de memórias autobiográficas em idosos saudáveis. Treinamento musical, ouvido absoluto e memória verbal é um projeto de iniciação científica de uma aluna. Neuroestética da apreciação artística multimodal em museus, também 2 trabalhos de iniciação científica de 2 alunas que estão aqui também colaborando com a gente, a Júlia e a Bruna. E correlatos neurais de processos cognitivos envolvidos na performance em conjunto. Então, e é sobre esse último projeto aqui que eu vou falar para vocês já já. Então, para quem ainda não conhece, esse é o nosso site, neuro.ufabc.edu.br/music. Aqui vocês vão encontrar todas as informações sobre disciplinas, eventos, palestras, atividades, as datas das palestras do Journal Club. São assim, super bem-vindos para participarem desses eventos que a gente tem programados. Temos também o Facebook, então para quem ainda não conhece, nossa página no Facebook é Neurociência e Música na UFABC. Entrem lá normalmente curtam. Normalmente a gente coloca também a divulgação dos eventos que a gente está organizando aqui. Bom, o tema da minha fala de hoje vou falar de alguns resultados desse trabalho que foi feito em parceria com o professor João Sato, aqui da UFABC, a Joana, o Guilherme Zinio, que estão os dois agora na Alemanha, a Penille Brown Jansen, que é de Toronto, da Universidade de Toronto, e a Daniela Zamla, que é do Max Planck Institute de Leipzig. Bom, todo mundo sabe, quem é músico sabe, né, que tocar em conjunto envolve uma série de processos motores, cognitivos e sociais um tanto complexos. E que é uma atividade, portanto, altamente sofisticada. Só que para se ter uma performance coerente, em primeiro lugar, é importante que todos os músicos tenham um objetivo comum, né? E é necessário também que os músicos sejam capazes de antecipar, de esperar e de se adaptar aos outros membros do conjunto. E isso, na realidade, é uma forma de interação social, né, que envolve estratégias não verbais, né, de comunicação. Se a gente olhar essa primeira foto aqui, o que vocês diriam? Quem seria o líder aqui? Quem vocês acham que está liderando, né? Porque o conjunto sempre tem alguém que lidera, alguém que segue, né? Tem que haver esse acordo, né, entre os membros. Porque se cada um tocar no seu tempo, do seu jeito, a performance não vai ser coerente. Mas para que a performance seja coerente, tem que haver um entendimento entre os membros do conjunto. Então, olhando aqui para essa foto, quem vocês acham que é o líder aqui nessa foto? O da esquerda? Por quê? Está todo mundo olhando para ele, né? Então, aparentemente, é ele que está liderando aqui esse momento da performance. Isso aqui é um quarteto de cordas, para quem não é da área de música, é uma formação bastante tradicional dentro da música erudita, da música clássica, não sei se querem chamar, mas é uma formação bastante tradicional, onde a gente tem 2 violinos, uma viola e um violoncelo. A gente chama, como tem 2 violinos, a gente chama essa posição de primeiro violino e essa posição aqui de segundo violino.
Então, aqui nessa foto, a gente vê nitidamente, né, que quem está coordenando aqui a conversa é esse cara aqui, o primeiro violino. Tradicionalmente, o primeiro violino ele tem esse papel de liderança no conjunto. Mas, se vocês olharem essa foto aqui, que não está dando para ver direito, dá para dizer quem é que está liderando aqui? Sim ou não? Será que é o primeiro violino que está liderando aqui? Para onde está olhando esse cara? Dá para ver, não? Ele está olhando para cá, né? E o violoncelo está olhando para a partitura aqui, provavelmente, né? Então, esse cara está olhando para cá e esses dois aqui estão numa conversa, né? Nesse momento da performance, nitidamente, não é o primeiro violinista que está liderando aqui. Então, assim, embora tradicionalmente o papel do primeiro violinista seja de coordenar o grupo, há momentos numa obra que requerem um outro tipo de arranjo, um outro tipo de conversa, né, e um outro tipo de liderança. Então não é assim tão evidente que é sempre o primeiro violino que vai coordenar do começo ao fim, né, da performance. A música em conjunto, a gente entende que é um modelo bastante naturalista, né, de interação social, de relações entre líder e de seguidor. Só que os mecanismos neurobiológicos subjacentes ao comportamento de liderança e seguidor em conjuntos musicais são desconhecidos. Muito recentemente foi desenvolvida uma técnica que se chama hyperscanning, que permite o registro simultâneo da atividade cerebral de vários sujeitos. E existem vários estudos que foram feitos com eletroencefalografia sobre a performance em conjunto, usando essa técnica, né? Só que a eletroencefalografia, ela não é uma técnica muito legal para estudar performance em conjunto, porque ela é muito sensível a movimento. Qualquer pequeno movimento pode, para quem trabalha com isso sabe, pode dar uma interferência no sinal, então isso pode comprometer o resultado da pesquisa. Então, para tocar em conjunto, tocar um instrumento, normalmente envolve muito movimento. Então, embora tenha sido usada essa técnica em alguns estudos, a gente acredita que não é a melhor técnica para estudar esse tipo de coisa. E a ressonância magnética, menos ainda, né? Porque a gente realmente teria muita dificuldade de colocar dois violinistas tocando dentro de uma ressonância magnética, e então a gente não teria um modelo muito naturalista para estudar o que a gente queria estudar. Então, o que a gente resolveu? A gente resolveu estudar usando uma técnica que se chama NIRS, aquela que eu falei um pouquinho agora há pouco, e até a gente tem aqui na nossa plateia a ilustre presença da violinista que foi a nossa primeira participante desse estudo, a Helena. E a gente então colocou NIRS, essa touquinha aqui, na cabeça de nossos violinistas, e registramos a atividade, registramos simultaneamente a atividade cerebral das duas, tocando juntas. Qual a vantagem dessa técnica? É uma técnica, desse equipamento, é um equipamento que é portátil, a gente fez isso na sala da minha casa, menos sensível a movimento, muito menos sensível do que o EEG, e tem um custo reduzido comparando com o custo de uma hora, por exemplo, na ressonância magnética. E a gente poderia fazer isso de uma forma naturalista, né? O NIRS é uma técnica que tem um princípio parecido com o da ressonância magnética
funcional, ele infere indiretamente a atividade neural, através da avaliação de mudanças no fluxo sanguíneo e da oxigenação local da superfície cortical. Bom, então nosso objetivo foi investigar correlatos neurais subjacentes às relações de líder e seguidor de um grupo musical, no nosso caso um duo de violinistas, usando um paradigma naturalista e essa técnica chamada NIRS. Delimitamos baseado na literatura, né, a gente delimitou duas regiões de interesse para colocar os nossos sensores, que no NIRS se chamam optodos, não são eletrodos, são optodos. E essas duas regiões de interesse para nós foram áreas sensório-motoras, porque são áreas que, pela literatura, a gente sabe que são áreas que estão envolvidas no planejamento, execução e simulação de movimentos. E também colocamos os optodos na junção temporoparietal, que é uma área envolvida em processos de interação social. Quais eram nossas hipóteses? Que a gente veria maior ativação nessas áreas quando os violinistas estivessem tocando juntos, comparado com quando estivessem tocando sozinhos, e que também a gente teria maior ativação nessas áreas no violinista no papel de seguidor, comparado com o líder da dupla, né? Devido a maiores demandas na coordenação sensório-motora e na previsão motora. Então, nossos participantes foram 10 violinistas, 5 mulheres e 5 homens, portanto 5 duos, idade média 34,5 anos, todos destros, todos músicos profissionais que estavam atuando em orquestras ou conjuntos de câmara, e com média de 15 anos de treinamento contínuo no violino, para garantir assim, que todos tinham o mesmo nível de expertise. Não. Jura? Bom, essa foi a obra que a gente escolheu para esse estudo, enquanto o Guilherme tenta resolver essa história. Eu vou falando um pouco da obra. Foi o número 37, pelo Canon de Béla Bartók, que é um compositor húngaro que nasceu no final do século XIX, morreu em 1945, e o Béla Bartók, para quem estiver algum húngaro aqui na plateia, ele viajou coletando canções, registrando canções populares na Hungria, Transilvânia, Romênia, aquela região, depois descendo para o sul, Bulgária, chegando até o norte da África. Ele foi registrando canções populares e isso serviu de fonte de inspiração para várias das obras dele. Então, esse duo, o Prelúdio Canon, é baseado numa dessas canções populares. Que mais? Bom, então, o duo, aqui a gente tem a parte do primeiro violino, o segundo violino, que está aqui, enfim, o primeiro violino seria aqui seria música, tá? O segundo violino aqui. Seria muito interessante vocês verem o que, para os músicos especialmente, o que acontece nessa obra, porque a gente procurou uma obra que tivesse as mesmas demandas técnicas e expressivas para os dois violinistas. A gente não queria que um tivesse uma demanda técnica maior do que do outro, porque a gente queria, porque senão seria evidente quem seria o líder, ou então que teria mais movimento, mais demanda motora,
A gente não queria o primeiro violino cheio de notas e o segundo violino só acompanhando. Então a gente procurou uma música que tivesse as mesmas demandas técnicas para os dois instrumentos e procuramos uma música que tivesse muitas variações de andamento e de dinâmica, porque isso requer que os músicos tenham uma conversa não verbal, evidentemente, muito refinada durante a performance. Então, vocês não vão ver, porque aparentemente isso está realmente... Eu fiz no Mac e agora a gente está usando um outro tipo de computador, isso sempre dá problema, né? Enfim, mas tem variações de andamento recorrentes, a cada 4, 5 compassos muda o andamento, mais rápido, mais devagar, tem retardandos, acelerandos, algumas pausas que os músicos, nas quais eles têm que se coordenar com relação à próxima entrada. Então, a ideia por trás da escolha da obra foi essa. Eu ia colocar para tocar, dá para tocar? Pelo menos um pedacinho para vocês ouvirem. Começa no andamento, depois diminui o andamento, cada vez é um violino que inicia a frase. Essa dinâmica do mais piano para um mais forte um pouco, tem que ser coordenada entre os dois instrumentos. Sabem que é uma conversa entre os dois violinos, né? Vai tomar acelerando. Beleza. Bom, vocês não viram, mas ouviram. E vocês não vão ver aqui também nessa partitura, mas a gente dividiu a obra em 4 segmentos, tá? Vou falar sobre isso já já. O que a gente fez? Uma semana antes do experimento, a gente mandou a partitura para os participantes
e com a seguinte instrução: estudem ambas as partes, não só a do violino 1 ou do violino 2. Estudem as duas, violino 1 e violino 2, como se vocês fossem tocar a obra num concerto na semana que vem. Aí, no dia do experimento, que foi na semana seguinte, a gente colocou, então, em primeiro lugar, essa touca com os todos nessas regiões de interesse, né, que eu falei ali para trás, região sensoriimotora e temporoparietal. Isso a gente fez antes de eles começarem a tocar. E cada sessão foi dividida em duas etapas. As duas etapas eram idênticas, com a única diferença, idêntica entre aspas, né, porque a única diferença era de que os violinistas trocavam de papel na segunda etapa. Então, quem tocou o primeiro violino na primeira etapa, passava a tocar o segundo violino na segunda etapa, e vice-versa. Bom, a música foi dividida em 4 segmentos, cada um de mais ou menos 30 segundos. Os músicos foram instruídos a tocar cada um dos segmentos em 2 condições. Isso era uma gravação que tinha, então eles recebiam essas instruções através de uma gravação. Condição solo, quando a gravação dizia violino 1, solo. Então o violino 1 tocava só a parte dele desacompanhado, ou seja, sozinho. E a condição do, no qual a instrução era trecho 1, juntos. Então eles tocavam o trecho, os dois juntos. Aqui embaixo tem o desenho do experimento, mas não está dando para vocês verem. Entre um bloco e outro, a gente intercalou períodos de descanso nos quais os violinistas não faziam nada, que era para a gente comparar esses momentos na atividade no descanso com a atividade na hora de tocar o instrumento. No final da sessão de aquisição, eles responderam um questionário demográfico, responderam também questões sobre lateralidade, treinamento e experiência musical, o grau de conforto com a touca. A gente perguntou para eles se a touca tinha atrapalhado na execução, se isso tinha sido um problema. Eles disseram que não, um pouquinho apertada, mas que não chegou a ser um problema para tocar. E também, através de escalas, eles indicaram a quantidade de tempo que eles se sentiram como líder ou seguidor enquanto tocavam as partes tanto do primeiro violino como do segundo violino, o nível de compreensão com o parceiro durante a performance e o nível de satisfação com a performance do duo. Tem alguém controlando o meu tempo aqui? Só para eu... Cadê? Aqui, ok. Ok. Bom... resultados. A quantidade de tempo que os músicos se perceberam como líder da dupla foi maior quando tocaram a parte do violino 1 do que quando tocaram a parte do violino 2. Não houve diferença estatística entre as posições, violino 1 e violino 2, quanto ao tempo percebido como seguidor. Os músicos, tanto no papel de violino 1 como violino 2, declararam um ótimo nível de compreensão e de entendimento com o parceiro. E não está dando para ver nada aí, né, as estatísticas, mas foi realmente assim, todo mundo ficou bem satisfeito com o nível de compreensão. E também indicaram altos níveis de satisfação com o desempenho geral da dupla. Com relação aos resultados das regiões, né, que foram ativadas durante a performance do duo, com relação à junção temporoparietal, na condição de onde está o pointer aqui, na condição duo comparada com a condição solo, aqui a gente tem o resultado para o violino 2 e aqui a gente tem, nas duas primeiros blocos aqui, o resultado do violino 1. O que a gente pode ver é que houve maior ativação só no violino 2, comparado com a condição solo, né, na junção temporoparietal.
E nas áreas sensório-motoras aconteceu a mesma coisa, também só o violino 2 teve maior ativação quando a gente comparou a condição duplo com a condição solo. Isso não aconteceu com o violino 1. Bom, o que querem dizer esses resultados, né? Com relação à percepção de liderança como primeiro violino, normalmente, como eu falei lá atrás, o primeiro violino é associado a um papel de liderança em conjuntos clássicos, né? Muitas vezes tendo a responsabilidade de coordenar a coesão do grupo, facilitar a coordenação interpessoal durante uma performance. E como todos os nossos violinistas eram músicos profissionais com formação clássica, é muito provável que eles tenham assumido essa consciência de liderança, mesmo a música tendo exatamente as mesmas demandas técnico-expressivas. Com relação aos resultados das nossas ativações, comparando então a condição dupla com a condição solo, a gente viu padrões distintos para os papéis de primeiro e de segundo violino. Somente quando o violinista assumiu o papel de violino 2, ele teve mais ativação nas nossas regiões de interesse. Na maior ativação na junção temporoparietal, pode significar, evidentemente, né, que tocar como o violino 2 em um duo impõe demandas significativas em redes cerebrais que estão implicadas na cognição social. Então, tocar como violino 2 significa o tempo todo estar atento àquele que está liderando, né? E se programando, né, de acordo com o que o violino 1 está fazendo. De certa forma, lendo a intenção do outro aqui. E lembrando, né, que a junção temporoparietal é uma área que está associada a processos empáticos e de teoria da mente, né? Maior ativação em áreas sensório-motoras não podem ser explicadas por maiores demandas motoras na parte do violino 2, porque as demandas técnico-expressivas eram as mesmas para as duas partes. A gente tomou esse cuidado de escolher uma obra que tivesse as mesmas demandas técnico-expressivas para as duas partes. E sim, então, a gente poderia explicar por uma maior demanda de simulação motora e de coordenação com o movimento do outro. Então, eu vou colocar um trechinho do vídeo das violinistas que uma está aqui presente, para vocês verem um trechinho da nossa coleta de dados. Que a gente está montando, o Guilherme está ajudando a gente a montar aqui com todas as palestras das conversas neuromusicais desde 2016. Isso foi um vídeo de divulgação para a gente captar mais voluntários. Então, esses são 2 dos nossos voluntários. Essa não foi a música que a gente usou no estudo. Mas então, essa é a imagem que é gerada por esses dados que a gente capta com o NIRS. Bom, é isso, gente. Então, obrigada.